Olá, Bauru, boa noite. Começando o Bauru Fala, aqui pela TVC Bauru, canal 13 da NET. Meu muito obrigado para você que está acompanhando a nossa programação. Lembrando que o programa é transmitido simultaneamente através do canal 13 da NET, pelo nosso site tvcbauru.com.br e através do Facebook. facebook.com, coloca lá TVC Bauru. Ó, para você assistir pelo seu mobile também, é sempre tranquilo, não precisa de baixar aplicativo, não precisa nada, é só digitar tvcbauru.com.br, você vai entrar na nossa página e já está aqui a transmissão ao vivo para você acompanhar. Você quer ficar tranquilo na sua cama, quer assistir o programa de onde você quiser, acesse através do seu celular a TVC Bauru, beleza? Ó, hoje você pode participar, mandar pergunta, mandar sua opinião, e de repente aí aqueles questionamentos que você queira participar aqui do programa. Hoje nós estamos recebendo o Eli Sintra. O Eli Sintra, ele tem pós em gestão empresarial, pós em marketing pela FGV, e nós vamos falar um pouco aqui a respeito de vendas. Um momento importante para todo mundo, que está todo mundo ansioso para retomar o crescimento e voltar a sair dessa crise. Nós vamos conversar com o Eli Sintra. Eu queria agradecer, Eli, a sua presença hoje aqui na TVC. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. É sempre muito bom aqui vir bater papo, falar sobre venda, compartilhar as coisas que eu aprendi aí ao longo de mais de 25 anos de experiência. O maior prazer. Estou sempre à disposição. Quando quiserem é só me chamar. Rafael Moya, boa noite. Boa noite. De novo lá, mais um programa sensacional hoje. Sem dúvida. Boa noite a todos. E hoje nós vamos ter aqui, pelo visto, eu não tenho dúvida alguma, uma aula sobre a questão de como vender, né? E tudo que implica nessa arte que é importantíssima, né? Muitos se escoram na crise, outros realmente estão sendo afetados por ela, mas enfim, hoje a gente vai conversar sobre essa questão. E por que uns são afetados mais, outros menos, né? Exato. A crise também não é igual para todo mundo, não, né? Não. Com certeza não. Eli, vamos lá. Eu queria saber um pouco de você, Eli, da sua formação e o que te levou para essa área de vendas especificamente. Bom, eu sempre gostei muito de vender, descobri isso muito depois, mas desde novo as minhas brincadeiras sempre estavam voltadas para vendas. Eu me lembro que uma das primeiras atividades assim que me impressionaram muito, ainda eu bem novo, ainda 13, 14 anos, eu aprendi a fazer pipas e comecei a fabricar pipas para vender. Não deu muito certo, depois de algum tempo, pouquinho tempo, minha mãe falou, vamos parar com isso aí que você está bagunçando a casa toda aí. Mas era bacana, eu fazia as pipas, botava lá no portão de casa, pendurava, as pessoas passavam e compravam ali. Então, desde muito novo, eu gostei de trabalhar com venda. Depois eu passei um longo tempo trabalhando na área administrativa e um colega preocupado com a minha tristeza, me vendo lá, ele falou, rapaz, o que é? Eu dizia para ele o seguinte, sabe o que é? Me incomoda demais, eu vejo que essas pessoas que trabalham em ambientes fechados, elas viajam muito pouco, elas não viajam quase nada, né? E eu comecei a fazer alguma conexão. Falei, mas quem trabalha na área administrativa, quem trabalha com produção, viaja muito pouco. E eu perguntei isso para ele, ele falou, sabe o que é? Você precisa trabalhar com vendas. Você trabalhar com vendas, você faz seu salário, você faz sua grana, e aí você pode viajar para onde você quiser. Acho que aquele momento ali eu fui picado e falei, eu quero trabalhar com venda. Alguns meses depois eu saí e comecei uma atividade com vendas com 18, 19 anos e aí nunca mais parei. Até hoje estou envolvido com isso, trabalhei há algum tempo como vendedor, como carteira assinada, mas depois eu tive a oportunidade de montar meu negócio lá em São José dos Campos. Comecei a prestar serviço para uma grande operadora de telefonia. Essa operadora pediu que a minha empresa fosse transferida para Bauru. Eu cheguei aqui em Bauru em 2001 para reconstruir um modelo de distribuição de ficha telefônica e cartão telefônico aqui. E aí eu criei uma empresa aqui, essa empresa chegou a ter mais de 200 funcionários e como todos os segmentos, a gente passou por uma baita crise lá e aí viemos mudando dentro da própria empresa de telefonia, a gente foi mudando de negócios, mas agora no começo de 2015 a gente encerrou a operação. Eu já tinha um projeto de uma consultoria especializada em gestão comercial e vendas.
E aí eu levantei esse projeto para valer e de lá para cá eu estou à frente da ENEC Escola de Negócios, e é uma empresa especializada em consultoria, em gestão comercial e vendas. E é isso que eu venho fazendo aqui em Bauru, atendo algumas empresas aqui em Bauru, mas atendo a região também. Tem muitos clientes em Ourinhos, em Araçatuba, Rio Preto. A gente tem clientes espalhados aqui pelo interior. Eu fiquei sabendo de uma história sua, o que mostra a sua criatividade, a sua perseverança no começo da sua vida profissional, vamos dizer assim, né? Que é a questão das fichas telefônicas em São José dos Campos. Que você, logicamente, com um tino comercial que tem, que é dom, que é nato seu, você foi lá e começou a comercializar essas fichas telefônicas. E, pelo que me contaram, você depois chegou a um ponto que você foi chamado pela empresa porque você era o maior comprador de fichas e revendedor naquela cidade, naquela região. Aí foi o começo, acho que o start que você teve. Foi o começo, é engraçado, né? Meus conhecimentos eram muito limitados lá, eu não sabia diante do negócio que eu estava, nem o que eu estava criando. Nessa época não era ficha telefônica, já era cartão. Eu comecei com ficha, mas eu estava com cartão. E aí eu fui procurado por um agente da operadora de telefonia que me disse o seguinte: a gente precisa conversar que você está atrapalhando a distribuição. Eu falei, não, mas eu só tô querendo ganhar meu dinheirinho aqui. Ele falou, não, você está comprando cartão em São Paulo e está trazendo para cá. E aí os cartões que a gente fabrica para vender aqui na cidade ficam parados, pô. E aí o estoque lá tá todo parado e você não vende os cartões daqui porque você está vendendo em quase todos os lugares. E aí eu falei, puxa, e aí, o que você vai fazer? Você vai me proibir de vender? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, você vai comprar o cartão que está aqui agora, a gente vai tornar você uma empresa credenciada para você poder comprar o cartão que a gente fabrica para vender aqui e vender aqui. Foi assim que começou a minha empresa. Até aquele momento, a atividade era uma atividade que não era reconhecida pela operadora. Eu estava vendendo lá e ela só percebeu depois de alguns meses que ela viu... atrapalhar eles. Falou assim, mas a gente fabrica, os cartões são utilizados, tem cartões sendo utilizados no orelhão, mas os cartões que a gente fabrica para essa região, eles não vendem. Eles estão parados. Você naquele momento tinha a dimensão nem imaginava, que isso estivesse ou que nem pudesse imaginava. estar acontecendo. É tão engraçada essa história que quando eu fui convidado, a gente passou por um período que a operadora estava profissionalizando isso, né? E depois de alguns meses, eles me convidaram para uma reunião onde eles disseram que estariam presentes todos os distribuidores de cartão telefônico do estado. Como eu já estava há muito tempo naquele negócio, eu sabia que haviam lá cerca de 400 distribuidores no estado. E quando eu cheguei na reunião, tinha cerca de 15. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vim no lugar errado aqui, não é? Cadê o resto do pessoal? E eles só chamaram os principais distribuidores. Aqueles que tinham maior volume de venda. E já estavam taticamente nas posições que eles queriam. E dali para frente eles comunicaram o plano. Falou, a gente quer profissionalizar isso e a gente vai precisar que cada um trabalhe numa região específica. A gente não quer mais essa bagunça que está aí, compra num lugar, vende no outro, não, a gente vai acertar isso. E foi isso que aconteceu. Depois eles me convidaram para vir para Bauru. Aquele convite meio... Falou, você precisa ir para Bauru. Eu queria ficar aqui em São José. Falou, não, é melhor você ir para Bauru. Tá? E aí eu vim para cá montar a operadora. Montar a operação. Praia agora. Bem mais. Lá era 80 quilômetros. Elias, eu sei que você já tem uma opinião formada, mas aí eu te pergunto, justamente através dessa sua trajetória, venda é dom ou é treinamento? Que dureza, hein? Que pergunta, vai incomodar todo mundo. No começo você... Ele me prometeu que não ia fazer essa pergunta. Eu falei que poderia não fazer. Não, infelizmente não é. Esse entendimento de venda ser um dom é do tempo do onça. A gente pode dizer que um vendedor, ele pode ter, um profissional, uma pessoa, ele pode ter boas características que vão tornar ele um vendedor, tá? Mas ele não nasce com um dom completo. Ele vai precisar treinar, ele vai precisar desenvolver para se tornar um vendedor. Por que
tem essa cultura? O fulano vende gelo para esquimó. Porque sempre foi muito, a venda sempre foi muito ligado a falar muito, a muita comunicação. Então a gente acha que um bom vendedor é aquele que fala demais. Verborrágico. O falastrão é um bom vendedor. Tá falando para chuva, você daria para venda. E hoje a gente sabe, as pesquisas estão aí, as empresas validam isso. O vendedor profissional, o bom vendedor profissional, dentre as principais características, ele é um excelente ouvinte. Ele ouve muito bem, né? Ele fala pouco, ele cria boas perguntas, ele tem boas perguntas no portfólio dele e ele consegue ouvir e identificar o que o cliente precisa, né? Então, um vendedor que fala demais, ele atrapalha a venda. Normalmente ele atrapalha. Quando a gente pensa num vendedor que fala demais, vocês vão lembrar de alguns aí, vocês vão falar, ele é aquele cara que fala do produto o tempo inteiro. Ele te encontra e ele começa a falar do produto, daqui a pouco você está pensando em outra coisa, ele está lá descrevendo produto, e até agora ele não sabe o que você está na frente dele, o que você está esperando que ele te responda, né? Então, um vendedor, ele é muito bom ouvinte, ele fala quando ele é necessário, ele domina boas perguntas e tudo que está ligado a processo, está ligado a gerenciamento, e se está ligado a gerenciamento não dá para a gente falar que é dom. Venda é processo, venda é gerenciar indicadores e isso tem a ver com desenvolvimento e não com dom, né? Aonde entra nesse segmento o treinamento? Quer dizer, você tem 10 vendedores, os 10 falam muito, falam pouco, os 10 ouvem bem, enfim, eles são parelhos, tecnicamente falando, né? E tem um desempenho razoavelmente parecido. Mas você precisa melhorar essa qualificação, você precisa melhorar esse desempenho deles. É aí que entra o treinamento, que muitas vezes é deixado de lado, confundido com gasto pelas empresas. É exatamente isso, Marco. Quando a equipe está formada, a gente vai ter que treinar essa equipe, a gente tem que treinar ela para ver o quanto a gente pode extrair dessa equipe. E, eventualmente, a gente pode encontrar uma situação que vai precisar de substituições na equipe. Mas a necessidade do treinamento hoje é abrupta, a empresa precisa cuidar disso, né? E o treinamento muitas vezes está restrito a produto. As empresas, tanto as empresas de produto quanto de serviço, tanto aquelas empresas que resolvem problema, como aquelas que só vendem produto, né? Elas estão muito limitadas quando eu treino o produto lá, 2 horinhas de treinamento, explico o produto, tá feito. Tá feito. Não, esse vendedor ele precisa conhecer de técnica de venda, ele precisa saber como a pessoa se comporta diante dele, como ele tem que se comportar para poder tirar o problema e conseguir apresentar a solução, não é? Ele precisa entender de técnica e na maioria das vezes isso não é feito. Existe o encantador de clientes? Existe. Como a gente acabou de falar, se um vendedor ele é simpático por natureza, ele é carismático por natureza, né? Carisma tem a ver com promover pessoas, né? É aquele camarada que quando está na frente, ou aquela moça que quando está na frente de alguém, ela é simpática naturalmente. Esse vendedor é um vendedor que normalmente encanta com muita facilidade, né? Alguns fazem isso naturalmente, mas eles acabam sendo bloqueados dentro de um processo de venda, porque eles não sabem como utilizar isso. Isso é uma técnica e não é para manipular o cliente. Ele usa essa técnica para conseguir deixar o cliente à vontade, fazer com que a pessoa confie nele e a pessoa possa dizer o que espera. Possa dizer para ele naturalmente o que espera e ele fala, bom, aqui está fácil agora, eu já sei exatamente o que você quer, eu consigo resolver. Eli, das práticas habituais de venda, né, de comercialização, isso pensando na forma não acadêmica, né? A prática mesmo usual do dia a dia, daquela pessoa que começou vendendo, teve por necessidade, ou desde criança faz isso, né? Você avalia hoje de práticas positivas e negativas do vendedor costumaz? Existe alguns pontos positivos e negativos que a gente pode ver daquele vendedor que ainda não tem técnica. Ele faz igual você fazia, pelo instinto, isso. Feeling.
Eu acho que tem sim. A gente vê muitos vendedores que não conhecem técnica, que não utilizam a técnica, muitas vezes porque não conhecem. Às vezes sem ter conhecimento. Errado, o que eu falo, o processo de venda dele as etapas estão em posições erradas, né? Uhum. Mas a gente vê vendedores que são perseverantes, vendedor que persevera demais, ele vai lá e continua insistindo. Isso é uma grande característica de um vendedor. A gente vê vendedor com muita energia. Eu falo que tem vendedor que eu olho e falo assim, rapaz, se a gente treinar essa pessoa, ele vai decolar, porque é um cara que tem muita energia, ele consegue produzir indicadores muito maior do que os outros, mas isso muitas vezes não se converte em venda, porque as técnicas estão limitadas. Então, energia é um ponto positivo. Mas quando a gente fala das etapas, é muito estranho, porque quando um vendedor ele não conhece as técnicas e ele usa as etapas sem conhecimento, muitas vezes elas podem atrapalhar. Então, um exemplo a gente conhece ou a gente tem como exemplo um vendedor que tem boas perguntas. Ele é um bom perguntador. Se perceber, a gente gosta de conversar com pessoas que fazem boas perguntas. Mas se ele antecipa demais essa pergunta, se ele começa a colocar essas perguntas muito no começo do processo, ele tá fazendo perguntas no momento que o cliente não tem confiança ainda, que a pessoa não confia nele. Então, apesar da pergunta ser boa, a resposta pode não ser verdadeira. Porque eu não estou diante de alguém que eu confio, que eu vou falar o que eu quero, porque se a resposta, se eu falar a verdade, ele pode acabar me vendendo. E eu não tô confortável ainda para isso. Então, ele pode ter boas perguntas, mas ele tem que saber qual o momento que ele tem que fazer dentro do processo, não é? Então, isso é o exemplo que eu dou dele conhecer um pouco das etapas, né, mas usar elas no momento errado. Não deixe de participar através do nosso Facebook, TVC Bauru. Você pode fazer sua pergunta, viu? Pode mandar aqui para o Eli, a gente coloca aqui para ele responder para você. Vou tentar questionamento, de repente você está precisando ainda de um upgrade na linha de vendas e tem alguma dificuldade, de repente o Eli pode auxiliar aqui durante o programa. Não deixe de participar não, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 991369466, 991369466. Participe, hein? Eli, agora vamos para o outro lado. O lógico seria a gente perguntar só sobre os vendedores, sobre as empresas. E o cliente, ele evoluiu nesses últimos anos? O cliente capotou, Moia. Ele não evoluiu, ele capotou. Ele mudou tanto, mudou completamente. E aí as empresas precisam entender isso mais rápido. Porque o cliente, antigamente, nosso comportamento mudava muito devagar, não é? Ia mudando aos poucos. Agora, o comportamento muda muito rápido. E as empresas precisam estar atentas para isso. O cliente mudou drasticamente, né? Hoje eu posso até contar isso de uma outra forma. Eu digo que a mudança do comportamento da sociedade é tão grande que a gente está tendo o prazer de viver um momento que a geração atual está sofrendo influência da geração que está chegando agora. Talvez isso tenha acontecido pela primeira vez na história da humanidade. Nunca a geração que está chegando influencia a atual, né? Hoje, minha irmã criou um grupo de WhatsApp na família e no decorrer do dia, quando eu olho, minha mãe entrou no grupo do WhatsApp. Minha mãe, com mais de 70 anos, e estava no grupo do WhatsApp, entrou hoje no grupo do WhatsApp. Há 10 anos atrás isso era inimaginável. Vocês devem ter pessoas próximas aí que vocês olharam, estão vendo conta no Facebook, usando o WhatsApp, falou isso. De início, às vezes até resistentes, mas hoje essa resistência já está sendo muito. Elas entraram na onda. No ponto de vista do cliente, a gente tem coisas que são muito importantes. Nós estamos dando muito valor para o dinheiro. Então, antigamente a gente topava pagar um pouquinho a mais por algo que não satisfazia totalmente. Hoje a gente fica muito irritado quando a gente paga um pouco a mais por algo que a gente esperava e que não fez aquilo. E isso não acontece em determinadas classes sociais, isso é em qualquer classe social. Então, qualquer classe social hoje, da mais baixa à mais alta, ela dá muito valor para a grana. Então, mesmo a classe social menos privilegiada, ela não topa comprar um alimento que não seja bom. Talvez ela não quer o melhor de todos, mas um alimento ruim ela não topa.
né? E assim no vestuário, ela compra uma no roupa defeito. mais barata, mas ela tem que ter uma qualidade, ela não pode ser sem qualidade nenhuma. E a gente precisa entender, esse comportamento mudou demais. O cliente, ele está exigente, e a grande questão agora ele não quer só atendimento, ele quer uma experiência nova, ele quer uma experiência encantadora. Ele não sai da casa dele mais para ir numa loja que só dá o atendimento, que só vende o que ele quer comprar, porque ele consegue fazer isso com quase tudo pela internet. Então, quando ele sai da casa dele para ir num espaço físico, ele quer ser encantado, ele quer algo muito mais do que ele tinha antes. A internet turbinou ele, o acesso via celular Informação, né? fez com que ele recebesse informações, inclusive nas redes sociais, no caso específico das mulheres, de sapato, vestido, bolsa. Então, essa consumidora, quando ela chega na loja, que ela se dispõe a ir a uma loja, que ela não vai fazer a compra via internet, mas ela vai à loja, ela já chega turbinada, ela já chega com muitas informações, é isso? Ela chega, o que a gente diz é que muitas vezes o consumidor chega com mais informações do que o próprio vendedor. Porque o vendedor tem que conhecer de vários itens e de vários tipos de pessoa. Aquele consumidor está procurando uma satisfação, então ele ficou 40, 50 minutos consultando aquilo. Quando ele chegou lá, ele sabe daquilo de có e salteado, ele sabe de A a Z o que vai acontecer naquele produto. O vendedor precisa estar preparado para atender esse cliente. Um cliente, como a gente falou, esse tipo de cliente ele não espera mais receber como principal pergunta qual o tamanho que a senhora usa, qual o número do sapato. Ele quer perguntas muito mais instigantes, né? O que você espera desse vestido, né? Aonde você vai com esse vestido? O que você faz no teu cotidiano que esse vestido também poderia ser usado. Ele está esperando isso daí, não simplesmente alguém que pegue a roupa e dê para ele experimentar. Porque isso aí na internet ele faz. Sim. Na internet ele consegue, né? Mesmo um site de roupa, que era impensável antigamente, hoje vai lá e te diz, ó, teu número é tal. Se você me der algumas medidas aí, eu te digo qual é o número que você usa. E você não precisa nem ir em uma loja para poder Brasil saber. ainda, E né? compra em qualquer lugar do mundo, pode comparar, fazer tudo. Então, diante desse mercado e diante desse consumidor, a gente fala que é uma exigência, mas não é mais uma exigência. Uma loja física, ela precisa entender para quem ela está preparada, para quem ela está se preparando para atender. Ela não atende o cliente da internet, ela atende um consumidor que espera muito dela, que espera que tenha um atendimento maravilhoso, encantador, não é? Nesse sentido, Eli, eu não sei se é possível. Se nós pegarmos uma loja, né, um segmento, uma loja que seja uma grande loja, mas que tenha hoje a venda por internet e ela mantenha as suas lojas físicas, né? Qual que é o percentual que essa loja está conseguindo? Ou seja, ela está vendendo mais de 50% pela internet e menos na loja física, o que não justificaria muitas vezes tantas lojas, ou não? Ela ainda consegue equilibrar esse nós falando de grandes redes, de grandes lojas. É muito difícil a gente falar sobre isso porque são dados muito grandes, mas conceitualmente a gente pode dizer assim, não é nem conceitualmente, talvez é minha opinião particular, tá? Eu acho que quando a gente trata de lojas pela internet, a gente tem que separar aqueles grandes players que dão tiro de canhão no mercado. Essas grandes lojas que vendem de tudo e eles não nicham, eles não separam o mercado, então eles atendem todo mundo. Ele atende todo tipo de produto e atende todo tipo de cliente. Então, esse pessoal aí é frio a concorrer com eles. Eles já estão há muito tempo, o site dele, o e-commerce dele já tem um tráfego absurdo, e aí não dá para você tentar fazer algo igual e querer concorrer com ele. E aí a gente tem uma outra fatia do mercado. Talvez tenha mais uma, mas vamos falar da menor, talvez da nossa audiência aqui. O empresário, o empreendedor, o dono do negócio que está pensando em ter uma loja pela internet ou já tem uma loja pela internet. O primeiro ponto ele tem que nichar. Ele tem que identificar exatamente para quem ele quer vender e o que ele quer vender. Se ele tentar vender de tudo pela internet, ele vai ter problema. Para vender de tudo, ele precisa de muito investimento. E muito investimento aí, a gente não está falando de pouca grana. A gente está falando de ter o investimento que o Tubarão tem lá. Então, é bem difícil. Mas se ele nichar,
ele pode atender ele pode identificar de uma forma muito mais rápida quem é o cliente que estava procurando aquilo lá. E aí, se a gente falar de mercados regionais ainda, ele pode nichar até de forma regional e ter um e-commerce. A gente vê isso acontecendo. A empresa que vai lá identifica que aqui em Bauru tem um determinado nicho que está procurando isso e toparia comprar isso pela internet. Ele nicha aqui e começa a vender isso pela internet e aí ele se torna uma referência regional, vendendo pela internet. Agora, tem que ter muito cuidado para ir para a internet, tem que ter muito cuidado. Então, o e-commerce hoje, a gente diz o seguinte, ou eu digo, você ter uma loja física e ir para um e-commerce não é uma boa jogada. Porque você vai precisar ter tráfego. O e-commerce é uma loja na internet. Você precisa ter gente passando na tua loja. Se você criar um e-commerce lá, não vai ter tráfego, não é? Então, existem hoje o que a gente chama de marketplace, são os grandes concentradores de loja, é uma espécie de shopping centers da internet. Então, essa é um primeiro passo legal. Em vez de ir para uma loja própria, um e-commerce próprio, que você vai ter que investir para trazer tráfego, vá para um marketplace que já tem tráfego. E aí, se você tiver boas oportunidades de venda ali, você vai poder capturar o tráfego que já existe lá. Então, isso é uma boa ideia. Agora, tomem cuidado também com o prestador de serviço que você vai utilizar, não é? Porque tem muita gente aí que não está preparada para fazer o que se presta a fazer. Então, esse é um negócio muito novo ainda. Eli, nós vamos voltar a conversar um pouco a respeito da internet, né? Mas daqui a pouco, depois do intervalo, você aproveita aí no intervalo para entrar aqui no Facebook, para mandar pelo WhatsApp as suas questões, também comentários sobre o programa. Beleza? Um intervalinho, daqui a pouco a gente tá de volta.